Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo falando, tá, sobre fraudes, tá, e crimes, tá, espionagem, magia negra e conspiração do canal Inteligência, tá, ok? Você sabe que eu estou denunciando e delatando bastante o canal Inteligência, tá? Eu cheguei a afirmar para você de maneira bem ousada, tá, e você pode me cobrar o que eu estou falando, tá, que esse canal aí é um dos mais perigosos, tá, em conspiração, espionagem e magia negra, tá? Mas sério mesmo, um dos mais perigosos, sim, é um dos mais perigosos e fraudulentos canais, tá? Ok? Na verdade, todos os podcasts que estão aparecendo, tá? Eles estão aparecendo quase todos, mas não todos, tá? Com uma pegada liberalista, tá? E a maioria dos podcasts são liberalistas, tá? São perigosos, tá? Ok? Eles estão, para colocar aqui para você a ideia é o seguinte, todos eles são financiados, tá? Todos eles são financiados por empresas por cima, tá? E todos eles têm associação com o crime organizado por baixo. E o objetivo deles é manipular os civis, tá? E qual é a doutrinação que eles estão jogando? Ó, vou falar aqui pra você, tá? Você pode me cobrar e só quem tá falando sou eu, só quem está delatando sou eu, tá? A doutrinação é feminismo, tá? Feminismo extremo, tá? Feminismo extremo, sim, feminismo extremo não esquerdista. Porque tem o feminismo extremo das esquerdistas, né? Que são as garotas lésbicas, aquelas garotas meio doidas que fica fazendo manifesto doido. Esse aí não, tá? Esse feminismo aí eles querem tirar de mercado, esse feminismo aí. Mas é o feminismo do LGBT, tá? É um feminismo parceiro do LGBT, é um feminismo parceiro dos movimentos do antirracismo, tá? E um feminismo da mídia, tá? Feminismo da mídia, que é feminismo adultério de mulher mesmo, tá? Ok, extremo. E o que mais que eles querem jogar? Eles querem jogar liberalismo, que é o quê? Liberalismo é um movimento onde tudo que é crime organizado trabalha para o governo, que é o molde do crime organizado americano. Consegue entender? Significa que eles estão com influência do governo americano para que funcione esse esquema aqui no Brasil. Eles estão com mais influência agora. Então, quando você faz o jogo dos liberalistas, você está fazendo todo o jogo do crime organizado. Tá? Crime organizado trabalhando para o governo, que é o molde do esquema do crime organizado americano. Tá bom? Acredito que você entendeu, tá? Presta atenção para você entender. Então vamos lá. Jesus Cristo negro, Jesus Cristo europeu. Vamos lá, tá? Poxa, ô Jorge, mostra a verdade por trás disso. Sim, tem uma farsa por trás disso daí, tá? Eu vou mostrar pra você, tá? O que que é. Ninguém nunca mostrou pra você, mas eu vou mostrar aqui pra você o que que é isso daí, tá? Ok? Contribua com muito dinheiro na minha conta, tá? Que as minhas palavras custam muito caro, tá? E as minhas palavras são sempre exclusivas. É sempre eu que faço sozinho, tá? E sou eu que faço, ok? E é só eu que faço no mundo inteiro. Qual é a ideia antiga em que se dizia que Jesus Cristo tinha os olhos azuis e o cabelo loiro? Qual era o objetivo? O objetivo é promover uma doutrina europeia, uma catequização europeia. É tudo meu. Só quem mostra essas coisas nos meus vídeos, só eu. Mas ninguém. Qual era a ideia antiga de se promover Jesus Cristo loiro e de olhos... Nos meus vídeos você viu só conteúdo meu. E você não viu ninguém mostrando. Ok? Só eu. Ok? Qual é a ideia de promover Jesus Cristo loiro e de olhos azuis? É criar Jesus Cristo... A primeira situação é o seguinte, eu vou explicar, tá? Só quem fala sou eu. A primeira situação é a ideia de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então as pessoas vislumbram, é meu, só quem falou isso aqui no mundo inteiro sou eu. Ok? Você viu alguém falando, se ajude a delatar, tá? Você está me roubando. A ideia é o seguinte, as pessoas querem vislumbrar Jesus, e já falei há algum tempo já atrás, ninguém nunca falou antes de eu falar. Ok? Esse Rogério Vilela, ele é um satanista, tá? Ele é um satanista Illuminati, que é esse satanismo que pratica magia negra no seu olho, que rouba o que é seu, tá? E calunia o que é de plágio. Os Illuminatis e os maçons, eles são por excelência espoliadores, você sabia disso? Sim. Os Illuminatis são roubar tudo que é seu. Roubar tudo que é seu e eles usarem como se fosse deles, tá? Ok? Para você entender o esquema do Illuminati, é isso daí, tá? Roubar tudo que é seu, tá? Eles entendem que eles têm o direito de roubar tudo que é seu e passar para a mão deles. E os Illuminatis, eles são
São duas castas, alta sociedade e crime organizado, tá? E os puxa-sacos no meio, tá? Ok? Estão infiltrados entre os civis, por isso você tem que acabar com o esquema deles, tá? Ok? Tá? Aí eu já expliquei para você que se existe alguma ramificação, ó, como eles estão se apresentando com franquias, então eles são Illuminatis mesmo, tá? Illuminati, da seita Illuminati, do grupo Rockefeller e tudo mais. Se porventura eles estão se apresentando anticorporativos com todo esse esquema, é a mesma coisa, tá? É como se fosse um Illuminati evangélico, um Illuminatizinho, uma miniatura de Illuminati, é isso daí, tá? Então é isso daí, tá? No caso, esse canal aí é de Illuminati mesmo, tá? Do grupo Rockefeller, todos esses grupos aí, puxar o saco de quem está por cima, destruir quem está embaixo. Você viu eu falando, ninguém nunca falou. O cabelo loiro de Jesus Cristo é o que? As pessoas têm o vislumbre de imaginar que Jesus Cristo tinha uma aparência formosa e que ele era como se fosse filho dos anjos, entendeu? Então a primeira ideia de criarmos Jesus Cristo com cabelo loiro e olhos azuis é essa expectativa de que Jesus Cristo, quando as pessoas olhavam, poxa, este é o Filho de Deus, né? O Jesus Cristo de olhos azuis, cabelo europeu. Porque as pessoas entendem que uma pessoa que tem um aspecto europeu é uma coisa diferente, né? A pessoa que é europeu tem os olhos azuis, tem um cabelo claro, né? É uma coisa diferente, então pronto. A primeira situação. A segunda situação é que essa situação fez com que os europeus, tá? Eles tivessem um ponto de vantagem em criar um Jesus Cristo que tenha um aspecto europeu. Mas você sabe que esse Jesus Cristo europeu aí, ele não foi criado pelos europeus ingleses. Ele foi criado pelos romanos, tá? Consegue entender? Foi criado pela religião romana. Mas automaticamente a religião romana passou para a mão do pessoal inglês, tá? Do pessoal europeu inglês. Então, a ideia de um Jesus Cristo com um aspecto europeu, tá? E também com uma imagem divina, como se fosse um cara bonito e ao mesmo tempo ele tivesse um aspecto europeu, tá? Pronto. Então é por isso que eles criaram esse personagem aí de Jesus Cristo com esse aspecto, tá? Eu não vejo assim como um interesse muito europeu nisso daí não, tá? Eu coloquei aqui a razão mesmo, que o significado mais razoável para isso é o que eu falei aqui, tá? Eu até acredito que não teve um interesse muito europeu nisso daí não. A questão é que a religião cristianista está na mão dos europeus, né, dessa parte desses grupos europeus, da igreja da Itália e dos ingleses, tá? Consegue entender? Mas os ingleses, eles não se importam com Jesus Cristo, e no caso somente a religião italiana, tá? Os ingleses não têm muito afeição pelo evangelho não, tá? É meu isso aqui, tudo que eu estou falando, tá? Então eu coloco aqui com sinceridade para você, tá? Que não houve um interesse de transformar Jesus num personagem europeu não, tá? Ok? A questão é que essas duas situações acabaram sendo isso daí, tá? Ok? Só que o objetivo de transformar Jesus em negro, isso sim é um movimento, tá, que vem. Agora eu vou falar o movimento, tá? Preste atenção. É um movimento demagógico, tá? Para transformar Jesus num negro, tá? Isso daí é um movimento extremamente demagógico que tem a ideia de questionar que Jesus Cristo não era europeu, não tinha um aspecto europeu, tá? Aí eu vou falar aqui as principais razões, principalmente atuais, para você entender isso daí, tá? A ideia de transformar Jesus Cristo num negro é o seguinte, tá? Preste atenção para você entender. O objetivo é o seguinte. Primeiro, a questão da demagogia, tá? Sim, demagogia, né? Para que eles possam questionar que Jesus Cristo não tinha um aspecto europeu, Jesus Cristo é negro. É o extremismo demagógico, tá? Ok? Demagogia. A segunda situação é a criminalização de Jesus Cristo. Sério mesmo, sim. E estou falando de um movimento atual mesmo. Estou falando desta geração, ponto aqui, tá? E desta geração, desde esse momento do governo Bolsonaro agora, tá? A criminalização de Jesus Cristo. Como assim? Assim, a ideia de transformar Jesus Cristo num personagem negro, tá? É justamente fazer média com esse pessoal que é do crime, tá? Que eles são negros e eles são envolvidos com crime. Jorge, você está falando de um movimento, então, de um movimento anti-europeu. Né? Interessante, né?
É isso. Assim como existe um movimento europeu para promover o Jesus Cristo de olhos azuis e cabelo claro, existe um movimento anti-europeu para promover Jesus Cristo negro. Não, não. Esse movimento de promover Jesus Cristo negro não vem dos negros, tá? Bandido não gosta de Jesus Cristo. Primeira coisa que eu quero falar. Bandidos não gostam de Jesus Cristo e estão cagando e se lixando para Jesus Cristo. Eles estão cagando e se lixando mesmo para Jesus Cristo. Eles são inclusive satanistas. Isso é um movimento demagógico dos brancos. Dos brancos. É o movimento dos brancos. Cara, você vai dizer, é isso daí, para falar a palavra ridícula deles, os brancos. É um movimento demagógico dos indivíduos que fazem média com quem é negro, tá? Isso, tá? E é um movimento europeu. Que eu não falei que é um movimento atual agora? Sim, são os europeus que querem que diga assim, ó, Jesus Cristo é negro, hein? É como se fosse o cara de olhos azuis e cabelo preto, assim, de cabelo branco, cabelo loiro. Fala assim, ó, a partir de agora, Jesus Cristo vai ser negro, tá bom? Aí o europeu bate o pé no chão e fala, tá bom, tá bom, tá bom. E aí os não negros estão promovendo esse movimento de que Jesus Cristo é negro. Pronto. É um movimento primeiro demagógico, tá na mão de qualquer pessoa. Tá? Inicialmente é um movimento demagógico de transformar Jesus Cristo negro. Tá? O povão que quer transformar Jesus Cristo num negro. E o segundo é um movimento criminal mesmo, que é um movimento europeu, é um movimento dos grupos antirracistas também, mas não vem deles mesmo, tá? Não vem deles não. É um movimento demagógico, tá? De criminalização de Jesus Cristo para fazer média com esse pessoal aí. Tá, ok? E é um movimento europeu, de promover que Jesus Cristo era negro, tá? Aí eu vou voltar aqui nisso aqui, mas primeiro eu vou concluir o raciocínio aqui. Tudo isso aqui é meu, tá? Só quem falou fui eu, tá? Os Illuminatis, tá? Que são esses satanistas todo cagado que encostam o cu no olho dos outros, eles roubam tudo o que você fala. As minhas palavras estão sendo roubadas pelo SBT. Eu quero falar para você que o SBT está me roubando, a MK Publicitária está me roubando, a Rede Globo tem financiado até movimentos evangélicos, tá, para roubar de mim, tá, para passar para eles, tá? Eles estão me roubando, tá? As minhas palavras são todas minhas, tá? Ok? Presta atenção. Jesus Cristo era judeu, tá? Judeu. E aí você diz assim, Jorge, os judeus eles tinham um aspecto meio árabe. Olha, eu até acredito, tá, que entre os judeus havia algum aspecto, tá? Havia algum tipo de aspecto no meio deles que seja semelhante aos árabes, porque os árabes têm a pele mais morena, tá? Semelhante a essa imagem que está aparecendo aí, mas não tanto, tá? Isso aí, na verdade, é um homem mestiço africano, tá? Não tem um aspecto de um árabe, tá? Ok? Isso aí é um exagero a imagem que eles fizeram. Eles distorceram justamente para transformar Jesus Cristo num negro, num africano. Então, primeira coisa, Jesus Cristo não era africano, tá? Ele não era africano, tá? E ele poderia ser parecido com um árabe. Ele poderia ser parecido com um árabe, até porque havia determinadas situações que criaram um mestiço de árabes, tá? Ok? Mas isso aí no território de Samaria, tá? Jesus Cristo era judeu de Judá, tá? E ele era belemita, inclusive, tá? Ele era da linhagem mesmo, e ele não era um mestiço estrangeiro, ele não era uma pessoa que viveu, que nasceu de uma família de Israel, ele veio da linhagem contadinha mesmo, da linhagem toda contada mesmo, até que nascesse o tal do judeu, que era Jesus Cristo. Logo, ele tinha o aspecto de um judeu, ok? Consegue entender? Como é que eram os judeus? Diga para mim como é que são os judeus, tá? Os judeus de Judá, os judeus que descenderam. Ah, você vai dizer, os judeus de Judá são branquinhos, eles são clarinhos. Então era assim que Jesus Cristo era, meu velho. Então eu já estou jogando por terra toda essa palhaça. Jesus Cristo era um judeu. Você me diga como é que é um judeu que vem da linhagem de Judá, mas sem um judeu que veio de judeu belemita, de Judá, de Davi, da puta que pariu. Era assim que Jesus Cristo era. Pronto. Ok? Tá? Pode até ser que a tal da Maria, que não era da linhagem de José, tá? Ela fosse uma moça moreninha que vinha do aspecto de uma árabe. Era uma árabezinha assim, mestiça da família e tal. Aí provavelmente originou um rapazinho que tinha um aspecto um pouquinho diferente. Não. Ele era um judeu de Judá. Quando eu falei isso aqui, ó, invocaram bem forte aqui, ó. Esses indivíduos que querem foder as noras de você, ó.
Invocaram bem forte aqui no meu olho aqui esses indivíduos que querem foder as noras de vocês, tá? E matar os filhos de vocês. Esses bandidos, tá? Todo cagado que encostam o cu no seu olho, tá? Então, Maria era moreninha e tinha... Aonde que está escrito isso na Bíblia? É a mesma farsa que querem dizer que Jesus Cristo era africano, que Jesus Cristo viveu na Índia. Olha, os judeus, eles têm a pele bem branquinha, já vi que eles são branquinhos mesmo. E dizem, tá? Dizem que o judeu, está escrito na Bíblia lá, dizem não, está escrito na Bíblia assim, ó. Uma vez tem uma passagem ali que pergunta assim, como é que era este homem que estava aí entre vocês aí? Aí alguém diz assim, ó, ele era como filho dos deuses. Era assim que era o aspecto dos judeus. Ok? Ele era como filho dos deuses, era assim e assim, como filho dos deuses. Os judeus eram pessoas bem bonitas, tá? Ok? Então eles eram bonitinhos, tá? Então já tô dando logo um pé no meio da sua bunda. Provavelmente tu é feio pra caralho. É que na verdade, tá? O que a Bíblia fala é que Jesus Cristo, tá? Jesus Cristo, ele não tinha aparência nem formosura, tá? Jesus Cristo não era belo. Então já provei aqui para você a respeito do livro de Isaías, tá? Que a descrição do aspecto físico de Jesus Cristo era sem aparência nem formosura. Agora, esse negócio de dizer que Jesus Cristo era indiano, que ele era africano e que ele era negro, não está escrito isso não, velho. Isso daí é para você se agradar, porque vai querer se agradar na puta que era diferente de você. Você quer crer nele, acredita. Não quer, vai pra puta que te pariu. Ok? É um movimento demagógico, tá? Teve até um indivíduo que disse que Jesus Cristo provavelmente naquela época tinha os dentes todo podre. O cara falou, eu falei, desliguei na hora. Eu falei, quero ver essa porra não. Que Jesus Cristo tinha os dentes todo podre. Eu falei, vai pra puta que lhe pariu. O Filho de Deus, cara, vai ensinar... Como é que um indivíduo vai ensinar para os outros a respeito do Todo-Poderoso e ao Messias com os dentes todo podre, cara? Sinceramente, dá licença, né? Aí... E é isso daí, tá? E ele mostrou a imagem de um Jesus Cristo africano mesmo, da dinastia de Além de Zamunda. Eu falei, vai tomar na coisa. Isso é demagogia pura, tá? Isso daí é demagogia de indivíduo que quer fazer média com indivíduos que são negros e que são negros e são bandidos, são negros e trabalham cometendo crimes para eles. É negro e bandido, tá? Isso é demagogia para bandido mesmo, tá? Para desvalorizar o ensinamento do Evangelho e entregar na mão de indivíduos que são contraventórios, que são pilantras, tá? Que são ladrões, que são assassinos, que são satanistas, que cagam e se lixam para Jesus Cristo. Vai tomar no olho do cu. É demagogia isso aí, tá? Ok? Então, é evidente que Jesus Cristo provavelmente não tinha cabelo loiro, tá? E não tinha olhos azuis, tá? Ok? É provável, e podia ser que tinha, pô. Era o Filho de Deus, pô. Era o Filho de Deus. Imagine que o Todo-Poderoso fala assim, eu quero que o meu filho venha nascer com os olhos azuis, como os anjos e com cabelo loiro. Provavelmente Jesus Cristo teria nascido desse jeito. A questão é que está escrito no livro de Isaías que não foi assim. Ele não tinha aparência nem formosura. Isso é um fato. Então, dentro disso daí... então, Jesus Cristo era negro, não está escrito que ele era negro, ele era judeu, ok? Ponto final, tá? Ok? E a tal da moça que era Maria, que gerou a Jesus Cristo, tá? Ela fazia parte da mesma proximidade da descendência de José. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele descende de José, tá? Ele descende da família de José, mas quem gerou ele foi Maria, tá? Ok? E ele foi gerado por Deus, tá? Então, juntamente aquelas duas famílias ali caminharam juntas ali, tá? José tomou uma mulher, tá, que era próxima, tá, à linhagem dela, tá? Então é isso daí, tá? Jesus Cristo era um judeu, ok? Goste você ou não, seja você anti-judeu, seja você a favor de judeu, seja você a puta que te pariu, ok? Então é isso daí. Esse movimento de dizer que Jesus Cristo é negro é um movimento demagógico. É um movimento para entregar... Outra coisa também, o que eu ia falar aqui, é um movimento de desvalorização de Jesus Cristo também. Como assim? Vou explicar para você. Esse canal Inteligência aí é de desvalorização mesmo de Jesus Cristo. Tá? Vou explicar para você.
é um canal ateísta, tá? Então o objetivo deles é pegar Jesus Cristo, tá? E jogar Jesus Cristo para uma casta abaixo, entendeu? Ou seja, transformar o ensinamento de Deus, tá? E Jesus Cristo num ensinamento como se fosse para a gentalha, tá? Ok? Falar aqui na boa mesmo, tá? O objetivo deles é pegar o evangelho. Mas sério mesmo, sim, eu acredito que é isso daí mesmo que eles estão fazendo. Por quê? Porque esse tal desse canal Inteligência aí, eles são ateus, tá? Eles são ateus, eles são satanistas, tá? E eles são anti-Bíblia. Se esse pessoal pudesse, eles jogavam a Bíblia no lixo e substituiria isso daí por progressismo, liberalismo e satanismo, tá? A Bíblia, é claro que a Bíblia é um elemento do satanismo, tá? Eles usam a Bíblia como elemento do satanismo, tá? Mas a vontade deles. O Evangelho não. O Evangelho não tem serventia nenhuma para eles, a não ser aquela passagem que Jesus... Estou falando aqui na boa, tá? São 20 anos de experiência. A única passagem que tem serventia para os satanistas, para os Illuminatis, para os maçons, tá? E para toda essa horda de liberalistas e progressistas, tá? É a passagem que Jesus Cristo diz assim: aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra, onde foi colocado diante de Jesus Cristo uma mulher adúltera, tá? Em que os judeus pegaram realmente no ponto central mesmo da moral ali, uma razão inquestionável para aquela mulher ser apedrejada mesmo. E aí Jesus Cristo falou: quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Aí é isso daí que é evangelho para os adúlteros, para os pastores cães, tá? Para esses pastores assassinos e misândrios, tá? Ok? Ok, você entendeu? Então isso daí é um movimento de demagogia, tá? É um movimento demagógico, tá? É um movimento europeu, tá? De entrega do evangelho para fazer demagogia com criminosos mesmo, tá? É um movimento de criminalização de Jesus Cristo, assim, criminalização não de Jesus Cristo, mas de transformar o evangelho como uma benéfice para criminosos mesmo. E um movimento de desvalorização de Jesus Cristo, é como se fosse assim, é um ensinamento para ralé, para a gentalha, ok? De colocar o evangelho, o evangelho é para a gentalha, é para coisa. E quem é essa tal dessa gentalha? São contraventores, invejosos, mentirosos, ladrões, trapaceiros. Outra coisa também, e é como se fosse um movimento para aplacar, tá? Aplacar a ira contra o cristianismo, porque o cristianismo é um movimento de alta sociedade também. Tem as altas sociedades italianas, tem o cristianismo conservador, de extrema, tá? Ok? E isso daí é uma forma de tentar aplacar esse menosprezo, tá? Que esse pessoal que é das culturas africanas, tá? Que é do crime organizado, eles têm realmente a respeito do evangelho, que eles estão cagando e se lixando, tá? Se você fala a respeito bem do evangelho, esses indivíduos já tratam você como se fosse um lixo mesmo, tá? Então é isso daí. É um movimento... Bom, já falei aqui tudo, tá? É um movimento de desvalorização do evangelho, é um movimento de demagogia com indivíduos que não vale porra nenhuma, tá? É um movimento demagógico para fazer média com o pessoal que é negro, tá? É um movimento que é financiado pelo próprio movimento europeu de botar o evangelho para esse pessoalzão aí. Aí, ó, dá o evangelho para esse pessoal aí que está cometendo crimes. É como se fosse assim, um indivíduo de olhos azuis e europeu falando assim, ó, a gente quer dar o evangelho para esse monte de vagabundos aí negros que fazem a vontade da gente aqui, que está roubando, destruindo, espionando, fudendo com a vida dos outros pra gente. É isso daí, tá? Okay? É como se fosse o evangelho para cuspidores de empada, para satanistas, para filhos da puta, tá? Que representam a casta do pessoal afro, que é o pessoal afro, justamente o pessoal afro criminal mesmo, tá? Ok? Então é isso daí. Por exemplo, você veja, por exemplo, que poderia se reclamar que Jesus Cristo seria japonês. Não, os japoneses tem que... o japonês, o cara que é japonês ou chinês ou de qualquer outra cultura, até mesmo o árabe, tem que aceitar que Jesus Cristo era judeu. Mas os negros não, eles têm que ser adulados, que tem que ter um Jesus Cristo negro para eles, senão eles vão roubar e matar todo mundo. Não era porra nenhuma, e quer continuar no erro, continua nessa porra desse erro. É isso daí, tá? Jesus Cristo não era japonês, não era chinês, tá? Não era japonês, não era chinês, não era árabe. Então não seja porra nenhuma para vocês. É isso daí, ok? É assim que eu penso.